De volta com a Alterosa Rural e agora chegou a hora dele, do nosso companheiro falar. Ele que sempre traz informações importantes aqui no nosso programa, hoje não vai ser diferente, vai trazer também. Vamos saber então sobre qual tema o professor Alexandre Silvio vai falar hoje? Confira na tela. Olá amigos, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Um prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, do meio ambiente, para o homem do campo, para o homem da cidade, né? Para as pessoas que vivem na cidade e que gostam, né, das questões do campo, das questões climáticas, ambientais. E hoje nós vamos falar das chuvas, né? Finalmente elas chegaram, né? Final de outubro, início de novembro, semana passada iniciou-se o período chuvoso, né? Até relativamente antecipando que normalmente esse período chuvoso nos últimos anos eles têm chegado um pouquinho mais para frente, né? Em meados de novembro, e esse ano não, esse ano ele chegou um pouco mais cedo, tá? Estavam precisando, passamos por um período seco bastante intenso. É bom lembrar que esse nosso período seco na região ela é muito característica, né? Claro, ele sempre acontece, mas o que tem ocorrido é que os períodos secos têm se tornado cada vez mais secos. Então nós ficamos à mercê ou na expectativa das chuvas seguintes, do início do período chuvoso. E esse ano começou no final de outubro, início de novembro. Então, para o homem do campo, é a hora dele começar a pensar em plantar, né? A preparar o seu solo. Nós vemos que muitos começam a preparar o seu solo antes das chuvas. Começa a passar a grade, o arado no solo, com o solo ainda muito seco. Isso é ruim, você quebra a estrutura do solo. Se você observar aquela máquina passando, né, com o solo muito seco, quebrando aqueles agregados, quebrando aquela estrutura, você vai ver que levanta muita poeira. Aquela poeira são partículas de solo, de silt, de argila, que estavam ligados a um torrão de solo e que soltaram. E assim que essa poeira ela deposita, e no início, assim que começam as chuvas, essa poeira ela tende a entupir os poros do solo, que é um ponto extremamente importante para o crescimento das raízes. Então é importante que o produtor, antes de iniciar o processo de preparo do solo, com a aração e com a gradagem, ele verifique a umidade desse solo. Esse solo tem que estar no estado friável. E o estado friável é quando ele pega o solo após uma chuva, o solo ele não encharca, ele fica apenas um pouco úmido. Ele dá uma certa liga ao solo, mas essa liga é facilmente quebrada, né, com o manuseio das mãos. Então, o preparo do solo, né, agora é o ponto ideal. Caíram algumas chuvas, mas professor, mas caíram muitas chuvas. Não, mas não tem problema. Na realidade, em torno de 60, 70 milímetros essa semana. Semana passada ficou em torno de 30, 40 milímetros, mas o solo estava muito seco. Então, o que acontece? Essa água, né, essa água que veio com a chuva, não chegou a encharcar o solo. Na realidade, umidificou o solo. O solo está úmido, né, a ponto de preparo, a ponto de a sua trabalhabilidade. Né? Então, é importante o produtor verificar isso. O segundo ponto, ajustar os seus equipamentos. Né? Está na hora de preparar os equipamentos, limpeza dos equipamentos, lubrificar os equipamentos. Isso aqui é uma plantadeira do Badeira. Né? Fazer o ajuste, né, das máquinas, do trator, dos implementos, para iniciar o processo de plantio. Tá? Então, lembrando, o produtor, quando ele não tem um processo de irrigação bem definido, né, ou um sistema de irrigação já implementado na sua propriedade, ele fica altamente dependente do período chuvoso. E como o período chuvoso esse ano começou mais cedo, é importante que ele já inicie o trabalho de plantio, né, para que ele possa iniciar o seu processo de, principalmente, plantio de culturas anuais, como milho e feijão, para que ele possa iniciar o seu processo de colheita já no período de março, abril, que é o final, né, o ciclo final do período chuvoso, ok? Então, é importante. Outra coisa, dentro desse processo, verificar também os dados climatológicos dentro dos sites especializados em climatologia agrícola. É importante ter ideia do que vai acontecer na sua região para a próxima semana ou a expectativa que se tem no próximo mês, nos próximos 2 meses. Porque pode acontecer de ocorrer um veranico nesse tempo, e o veranico são aqueles períodos secos no meio do período chuvoso, que pode comprometer todo o trabalho que ele vai fazer agora nesse início do período chuvoso. Então, o agricultor, muito importante, acompanhe os sites
agroclimatológicos, os sites que te informam sobre a umidade do solo, sobre a precipitação, sobre a temperatura e sobre alguns riscos que acontecem durante esse período, tá? Como excesso de chuvas ou a falta dela também. Tá? Então, acompanhando isso, fazendo todo o processo dentro do seu prazo específico, existe uma grande tendência do produtor ele conseguir aumentar a sua rentabilidade ou ter a sua rentabilidade explorando as atividades agropecuárias, ok? Então, companheiros, um abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor. Semana que vem o senhor volta com mais informações. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, eu quero falar sobre uma divulgação que foi feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fez uma divulgação sobre a estimativa da safra 2018, safra de grãos, tá? 2018. Olha, gente, ela não vai ser tão boa quanto a deste ano, não, mas mesmo assim deve ficar entre as melhores safras. A previsão é a de uma queda de 8,9% em relação à expectativa para o fechamento de 2017. O clima é apontado como um dos fatores que afetam a produção. Apesar da queda, os especialistas veem com bons olhos a expectativa para o ano que vem, por causa de dois motivos. Um deles é a colheita de grãos em 2017, que está sendo recorde. E um prognóstico do IBGE já parte de um patamar mais alto que do ano passado. Para 2018, a previsão é de que sejam colhidos 220 milhões de toneladas de grãos. A expectativa é de que a produção seja melhor em todas as regiões do país. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou a segunda previsão da safra de grãos 2017 e 2018. A produção deve ficar entre 223 e 227 milhões de toneladas. Volta para mim. Ô, gente, como o assunto está ligado aí ao clima e todo mundo sabe que o clima tem ligação direta com a questão da produção. Se não tiver um tempo bom, não produz e o prejuízo é grande. Então eu vou chamar o meu amigo Ruibran dos Reis para a gente saber como é que fica aí o clima para a próxima semana. Ruibran, entra em ação e traz todas as informações para a gente. A frente fria que passou na última semana pelo estado de Minas Gerais acabou trazendo chuvas para todas as regiões do estado. Para essa próxima semana, nós podemos observar que nos Vales de Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no final da tarde e início da noite, mas chuvas de fraca intensidade. Também com possibilidade de chuva na zona da mata, entre Manhuaçu, Manhumirim e Altitibá, ao longo da Serra da Caparaó. Os maiores volumes de precipitação deverão acontecer no Triângulo Mineiro, na região de Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas. Muita precipitação com volumes acima de 80 milímetros. Então vamos ter ainda uma semana bastante chuvosa em boa parte do estado de Minas Gerais, e uma nova frente fria deverá chegar depois do dia 6 de dezembro, que vai trazer chuvas para as regiões norte e nordeste do estado. Então essa semana os maiores volumes de precipitação vão ficar concentrados mais nas regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba. Obrigado, Ruibran, pelas informações. Pessoal, eu vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu vou falar sobre um tipo de atividade que não carece de agrotóxicos, tá? É a hidroponia. Você já deve ter ouvido falar, mas nós vamos explicar melhor como é que funciona. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí.